Glória a Deus. Se você já abriu aí, deixa eu orar com você por mais um instante, queridos. Antes de nós lermos a palavra e eu compartilhar com você. Feche seus olhos, por favor. Pai, eu agradeço ao Senhor por estar aqui com os meus irmãos. Eu agradeço ao Senhor por essa palavra revelada ao meu coração. E eu peço ao Senhor que o Senhor use a minha vida para comunicar com graça, clareza, de maneira que os meus irmãos entendam, gere mudança, gere transformação nas nossas vidas, gere frutos, os frutos que o Senhor quer, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa achar os nossos corações agora preparados como uma boa terra para receber a semente preciosa da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Lucas 6, a partir do verso 43. Vamos ler? Diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Repete comigo: a boca fala do que está cheio o coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Até aqui. Com base nesse texto, queridos, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, que eu coloquei como tema: cheios do quê? É uma pergunta. Cheios do quê? Pergunta para o seu irmão aí: meu irmão, você está cheio do quê? Quiser responder para ele? Você está cheio do quê, meu irmão? Hã? Do que você está cheio? Glória a Deus. Amados, eu acredito, todos aqueles que se dispõem aqui a vir na igreja, todos aqueles que se dispõem a ouvir a palavra do Senhor, eu acredito que é porque de alguma forma, né, eles desejam viver o que Deus preparou para você. Se você se dispôs a vir até aqui, querido, se você tem se disposto a ouvir a palavra, eu acredito, ainda que você possa encontrar dificuldades, que você deseja viver o plano que Deus preparou para a sua vida. Você acredita que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, e você deseja viver esse plano. E eu quero dizer para você, queridos, que o próprio Deus, Ele é o maior interessado de que a gente viva plenamente tudo que Ele conquistou por nós. Tem um texto lá em Romanos capítulo 8, verso 32, que diz que aquele que não poupou o próprio Filho, antes o entregou por nós, como é que não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? Queridos, se Deus não poupou a Cristo para morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados, como é que Ele não vai acrescentar as demais coisas nas nossas vidas? É vontade de Deus, queridos, que nós venhamos desfrutar de uma vida plena que Ele tem para nós. E se você está ouvindo essa mensagem, seja aí pela internet, você está aqui, você tem se disposto a isso, eu acredito que você quer viver isso, queridos. Amém? Agora, a grande questão é que essa vida que foi conquistada por Cristo na cruz, ela não acontece de forma automática. Nós não vivemos essa vida plena, abundante, os sonhos que Deus tem de forma automática. Eu criei em Cristo, entreguei minha vida, pronto, agora vou viver uma vida plena e abundante. É o começo, é o início, é a porta de entrada quando nós cremos no Senhor Jesus. Mas, de acordo com esse texto, queridos, e falando agora com base nesse texto, tem outras coisas, mas com base nesse texto, essa vida plena, essa vida abundante, esses sonhos que Deus tem preparado para mim e para você, depende daquilo do qual está cheio o nosso coração. Depende daquilo do qual está cheio o nosso coração.
Amém? E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você dentro disso, o primeiro tópico dessa mensagem é: o conteúdo do coração determina os nossos frutos. Você pode repetir isso comigo? O conteúdo do meu coração determina os meus frutos. Amém, amados? Quando a gente olha para esse texto, é nítido, a gente vê aqui que nós vamos dar fruto em nossa vida, né? Daremos frutos, e o tipo de vida que a gente vai levar, o estilo de vida, queridos, que a gente vai transmitir aos outros também, depende daquilo do qual está cheio o nosso coração. Amém? Sendo assim, a grande pergunta é: do que é que nós estamos enchendo o nosso coração? Do que é que o nosso coração está cheio? Nós olhamos para o texto e nós vemos que é claro. A boca fala do que está cheio o coração. A árvore boa, ela vai dar frutos bons. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem uma árvore ruim dá frutos bons. E aí ele completa dizendo que os frutos que nós vamos dar, queridos, depende daquilo que está cheio aqui. Então, novamente, eu quero dizer para você, queridos, o conteúdo do coração, o conteúdo daquilo que está aqui dentro, vai determinar o tipo de fruto que a gente dá. Vai determinar, querido, o tipo de vida que nós vamos viver, e vai determinar aquilo que nós vamos transmitir para as outras pessoas. O que está cheio no nosso coração. Amém, amados? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês aqui. Se uma pessoa, queridos, que se achega a você, uma pessoa, ela fala o tempo inteiro de ganhar dinheiro. O tempo inteiro ela fala de ganhar dinheiro. O que isso significa? Significa, queridos, que ela tem ocupado o seu tempo, ou a maior parte do seu tempo, enchendo o seu coração. Ouvindo, vendo, aprendendo sobre como ganhar mais dinheiro. E aí quando você chega perto dessa pessoa, que você vai conversar com essa pessoa, o que é que sai da boca dessa pessoa, querido? O que é que vai sair da boca dela? Como ganhar mais dinheiro. Porque é o que ela está se enchendo, queridos. Ouvindo, vendo, aprendendo. É isso que vai sair da boca dela. Um outro exemplo que eu coloquei aqui para citar para vocês. Eu falei aqui de um jovem, mas não é só um jovem. Mas um jovem que fala o tempo inteiro aí, queridos, de jogos. Séries da Netflix. Né, o tempo inteiro. A hora que você se aproxima dele, queridos. Aliás, primeiro, o que é que está ocupando o tempo inteiro? Quando eu falo o tempo inteiro, você vai conversar, o que ele fala é de jogos, o que ele fala é das séries da Netflix, que ele tem curtido. O tempo inteiro ele fala disso. O que é que tem ocupado o seu coração? Ele tem enchido o coração do quê? Do que ele tem enchido o seu coração, queridos? Ele tem enchido o seu coração ouvindo, vendo, aprendendo sobre isso. E quando alguém chega perto desse jovem, queridos, o que é que vai sair da boca dele? Palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, o teu Deus, vai estar com você por onde você andar. Ele ouviu tudo isso na Netflix. Jogando o joguinho, a hora que ele passou de fase, apareceu a frase. É isso que vai sair da boca dele? O que é que vai sair da boca dele, queridos? Puxa, eu aprendi como passar de fase. Nossa, que da hora, aquele jogo tá da hora. Nossa, tem uma série que saiu na Netflix, você não pode perder. Eu passei a noite maratonando. Da hora, cara, da hora. Aí você se aproxima dele, vai sair o quê? Palavra de Deus? Deixa eu orar por você. É isso que vai sair da boca dele? Um outro exemplo aqui, queridos. Uma pessoa que fala o tempo inteiro em doença, morte, tragédia, significa que ela tem ocupado o seu tempo, ou a maior parte do seu tempo, com o quê? Enchendo o seu coração, ouvindo, vendo e aprendendo sobre isso. Você já chegou perto de pessoa assim? Só fala de doença, só fala de morte, só fala de tragédia. Você viu o que aconteceu? Significa o quê, querido?
Essa pessoa que só fala disso. Hã? Que assiste da Atena. Cidade Alerta, é isso? Que eu não assisto, não. Já vi. Mas, queridos, tem pessoas que parece que têm prazer, não perde. Sabe de todas as tragédias, de quem morreu na cidade, no estado, no país. Sabe de tudo. Né? Agora você se aproxima de uma pessoa dessa para conversar. Vai sair palavras de vida? Vai sair palavras de fé? Vai sair palavras de otimismo, de encorajamento? Palavras que cura, que liberta? É isso que vai sair? Essa pessoa o tempo inteiro, como nós vimos, só assistindo esse tipo de jornal, que como as pessoas dizem, se você torcer, sai sangue. A pessoa fica com medo, a pessoa tem medo de sair na rua, a pessoa, né, porque o tempo inteiro ela está ocupando, ou a maior parte do tempo, às vezes não é o tempo inteiro, mas a maior parte do tempo, ela está ocupando a sua mente com isso. Agora, queridos, se uma pessoa ela fala o tempo inteiro, ou a maior parte do tempo, da palavra de Deus, o que isso significa? Que ela é religiosa? Significa, queridos, que ela tem ocupado o seu tempo, ou a maior parte do seu tempo, enchendo o seu coração, ouvindo, vendo, aprendendo sobre a palavra de Deus. E quando você se aproxima dessa pessoa, queridos, o que é que vai sair da boca dela? A série da Netflix foi da hora. É isso que vai sair? O que é que vai sair da boca dela, queridos? Palavra de Deus. Palavras de vida. Palavras que curam. Palavras que libertam, palavras que dão ânimo, palavras que encorajam, palavras que fortalecem, palavras que trazem cura, palavras que fortalecem as pessoas, porque aquilo que está cheio o coração é o que vai transbordar da vida dessa pessoa. Nós queremos desfrutar as coisas de Deus. Nós queremos que Deus tenha o melhor para as nossas vidas. Nós queremos ver Deus operar. Olha aqui, preste atenção, amados. Nós queremos ver as maravilhas de Deus operar nas nossas vidas. Ver milagres, curas, provisão, transformação. Nós queremos ver o agir de Deus. Eu falo aqui constantemente, nós não queremos só ouvir falar de um Deus. Nós queremos experimentar de Deus, queridos. E nosso Deus é um Deus vivo de relacionamento. Um Deus que Ele é vivo. Ele continua curando, sarando, restaurando, salvando. E nós queremos isso. Nós queremos experimentar da vida plena e abundante que Deus tem para as nossas vidas. Só que isso não vai acontecer automático. Isso vai acontecer em conformidade com aquilo que você está se enchendo. Por mais que você já aceitou a Cristo Jesus, você o ame, você vem para a igreja, querido, se você não estiver se expondo como essa esponja, constantemente ouvindo, vendo, aprendendo, aquilo que vai realmente fazer com que você desfrute do que Deus tem, não só afete a sua vida, mas aquilo que vai transbordar, aquilo que você vai estar encharcado, você vai estar encharcado de tal maneira que vai transbordar e vai alcançar outras pessoas. As pessoas vão chegar perto de você e elas vão sentir a presença de Deus, elas vão ver o agir de Deus, mas isso vai acontecer, não é automático, não é porque você fala que é crente, que é evangélico, que isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque você está se expondo, você está se enchendo, você está usando os seus olhos, os seus ouvidos, o seu corpo, para se encher disso, da presença de Deus. Amém, amados? Cheios do quê? E novamente eu digo, nós queremos ver as maravilhas de Deus, mas nós estamos cheios do quê? Ontem nós tivemos aqui um momento maravilhoso, nosso vigilhão. Eu quero louvar a Deus pelas pessoas que vieram, porque nós viemos num passo demonstrar, Senhor, nós queremos nos encher do Senhor, nós queremos mais do Senhor, nós queremos um agir do Senhor, né? Nós viemos, só que quando a gente vem no vigilhão, eu creio que eu venho com essa expectativa e você também. A gente vem com uma expectativa do operar de Deus, de ver sim curas, de ver milagres, de ver o mover de Deus, de ver a presença de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você. Não é só porque a gente vem no vigilhão. A gente quer ver isso, mas nós nos enchemos do quê?
Nós estamos cheios do quê? Porque às vezes a gente vem para o culto, a gente quer ver um culto maravilhoso, a gente quer ver um operar de Deus, quer ver uma palavra, quer ver o operar dos dons, quer ver Deus curando, mas nós nos enchemos do quê? A gente às vezes está seco, vazio, e a gente quer ver o operar de Deus. Eu dei o exemplo do vigilão, às vezes a gente vem para o vigilão, a gente quer ver um movimento sobrenatural, mas às vezes durante o dia inteiro nós passamos assistindo a televisão, nós passamos limpando a casa, nós passamos tendo um lazer, nós passamos fazendo tantas outras coisas, e eu não estou falando de coisas erradas, mas nós nos enchemos de tantas coisas e não tivemos nenhum momento para se encher de Deus, e aí a gente vem para um lugar com a expectativa que transborde algo que não tem. E a gente vem esperando que transborde algo que não tem. Ou a gente fica na expectativa dos outros. Você quer ver, queridos, a gente ter cada vez mais um momento quando a gente se reúne como igreja, um culto maravilhoso, um culto onde a gente sai daqui, a gente não quer ir embora, quer ver isso acontecer, não fica esperando só o pastor, quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai tocar, se prepara, se enche de Deus durante a semana, ora, leia a palavra, tenha comunhão com Deus. Quando a gente se reunir como igreja, isso aqui vai parecer que é o céu, queridos. Porque a hora que a gente se reunir vai transbordar o que? Vai transbordar o quê? Vai transbordar aquilo que a gente se encheu durante a semana. É isso que vai transbordar. Amém, queridos? Eu falei de coisas aqui, de pessoas, eu fiz algumas citações. Às vezes pessoas, falam só disso e daquilo, é porque o coração está cheio, se fala só de morte, fala só de dinheiro, é porque tem ocupado o coração com isso, e o coração está cheio disso. Isso não significa que essas coisas que eu citei, queridos, preste atenção, que não são a palavra de Deus, não significa necessariamente que elas sejam erradas. Querer ganhar dinheiro é errado? Falar de dinheiro é errado? Então preste atenção, não estou falando de coisas erradas. Às vezes assistir uma série na Netflix, claro, dependendo do que você está assistindo, é errado. Jogar um videogame, aí os jovens que gostam de jogar um videogame, é errado. Claro, também depende do tipo de jogo que você está jogando. Então eu não estou falando de coisas erradas, queridos. Amém? Não estou dizendo que são necessariamente errados, mas o que eu quero dizer, queridos, que ocupar algum tempo com elas, da gente ocupar, a gente precisa entender que nós iremos transbordar o que tiver cheio o nosso coração, os frutos que nós vamos dar, o tipo de vida que a gente vai viver, vai transmitir para os outros, depende daquilo que está cheio o nosso coração. Não é errado você ocupar algum tempo com algumas dessas outras coisas, que de acordo com a palavra a gente entende que não é pecado. Não é errado. Isso não é errado. Amém? Mas nós ficamos na expectativa de receber algo do qual nós não estamos nos enchendo. E novamente eu quero dizer para vocês, a boca fala do que o coração está cheio, e nós vamos transbordar, nós vamos viver um estilo de vida, nós vamos viver o que nós estamos nos enchendo. Então, em segundo lugar, queridos, eu quero ministrar o seu coração. O nosso coração, ele vai se encher daquilo que a gente valoriza. O nosso coração vai se encher daquilo que a gente valoriza. Projeta para mim, Mateus capítulo 6, o verso 19 ao verso 21. Mateus capítulo 6, verso 19 ao verso 21. A minha mão ficou cheirando leite. Mateus 6, verso 19 ao verso 21, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra. Não significa, queridos, que nós não podemos ter bens materiais, desejar coisas boas, trabalhar para ter coisas boas. Onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Ou seja, coisas que são passageiras e podem ser destruídas. Próximo versículo. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Próximo.
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso coração, queridos, vai se encher daquilo que a gente valoriza. Nós falamos que nós vamos transbordar e vamos viver daquilo que nós temos nos enchido. E nós vamos encher o nosso coração daquilo que a gente valoriza. Esse texto fala, aonde estiver o seu tesouro, o que acontece? Aí vai estar o seu coração. O que é o seu tesouro? Aonde estiver aquilo que você tem como algo que é precioso, Claudinei, algo que é importante, é valoroso, isso aqui é tão importante, isso aqui é tão valoroso, então é isso que vai encher o seu coração. E é isso, o seu coração vai se encher disso. É isso que a palavra está nos dizendo. Então, se o que você tem de mais importante, queridos, é ganhar dinheiro, você vai encher o seu coração o tempo inteiro disso. Você vai olhar aqueles vídeos no YouTube, como ganhar dinheiro, como fazer dinheiro, igual esses tempos eu estava vendo, aí passou um cara lá que ele vira e mexe e entra no meu celular lá, como fazer R$1.000 em uma semana, como fazer R$5.000, ganha, clique aqui e saiba mais. Se o seu interesse é esse, o tempo inteiro você vai estar clicando ali e aprendendo sobre isso. Faça R$1.000 em uma semana, faça R$5.000 em uns... Porque é o que você está colocando valor. E o que você está colocando valor é o que está se enchendo o seu coração. Dá para entender isso, querido? Agora, o que é que você está colocando valor? O que é que eu e você temos colocado maior valor, ou maior valor? O que é que nós temos colocado de maior valor na nossa vida? Se nós queremos transbordar a palavra, que nós sabemos que é o que realmente muda, nós precisamos ter a palavra como aquilo que tem o maior valor nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Saiba, queridos, que o nosso coração vai se encher e vai trazer à existência os frutos daquilo que a gente valoriza. Não dá para a gente, como diz o texto, não dá para a gente colher figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Lucas 6,44 que a gente leu. A gente precisa entender que a gente vai colher os frutos daquilo que a gente tem valorizado, daquilo que a gente tem enchido o nosso coração. Então nós vamos colher aquilo que a gente tem valorizado e enchido o nosso coração e declarado com a nossa boca. Provérbios 18:21, aquele texto que diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la vão comer do seu fruto. É uma afirmativa. Você vai comer do seu fruto. Só que deixa eu desmistificar algo aqui. Quando a gente fala desse texto, geralmente a gente costuma falar do poder que há em nossas palavras, né? Provérbios 18:21, há poder. Mas não é como se as palavras fossem mágicas. Aí eu falei isso, aí vai acontecer. Não é assim, queridos. Não é pirlim-pim-pim. Eu vou falar algo ruim ou bom e vai acontecer só porque eu falei. Não é palavra poder em si ou é mágica. Mas é porque você creu no coração, daquilo que está cheio o coração. Primeiro a gente crê no coração e aquilo que está cheio a gente declara com a boca e traz à existência. Mas primeiro crê, é pela fé. Você crê, enche o coração, crê e a boca declara. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Crie, por isso falei. Então você enche o coração e daquilo que está cheio, a gente precisa transbordar pela boca. E aí a gente traz a existência, queridos. Vocês estão me entendendo? Então não são palavras mágicas, não fique com medo. Ai, alguém falou isso, vai acontecer. Não, aquilo fala, o que acontece é quando a gente enche o coração daquilo, crê naquilo e declara, tem poder. Aí sim há poder. Mas não são palavras vazias. Agora isso serve tanto para o bem, quanto para o mal. Como diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la vão comer do seu fruto. Então, se eu estou crendo no algo também para coisas ruins, que é assim, que vai acontecer assim, eu estou crendo no coração e abro minha boca para declarar isso, pode sim acontecer. Agora, se eu estou crendo de acordo com a palavra de Deus, eu enchi meu coração de acordo com a palavra, com as promessas de Deus, e eu abro a minha boca e declaro,
Isso vai trazer, eu vou trazer à existência esse tipo de fruto. Então, que tipo de fruto a gente tem trazido à existência? Que tipo de fruto a gente tem trazido à existência? Mas tem poder sobre a vida e sobre a morte. Pode ser coisas ruins ou coisas boas. Em Provérbios também, agora eu não me lembro a referência, mas diz que assim como o homem pensa na sua alma, assim ele se torna. Aquilo que você está enchendo o seu coração, aquilo que você está absorvendo dia após dia, que você está acreditando, e aí você de tanto encher o coração, isso transborda pela boca, é isso que você vai se tornar. É o tipo de fruto que vai sair da sua vida. É o tipo de fruto que vai transbordar e alcançar outras pessoas. Amém, queridos? E aqui fica a pergunta, cheios do quê? Cheios do que nós estamos, queridos? Cheios de séries? Cheios de filmes? Cheios de pornografia? Cheios de vícios? Eu não sei, cheios do quê? O que é que eu estou me enchendo constantemente, dia a dia, durante a semana? Porque de repente a gente vem aqui no final de semana na igreja, a gente se enche, mas e durante a semana eu estou me enchendo do quê? Eu estou me expondo a quê? Que tipo de fruto eu vou dar? Quando as pessoas chegarem perto de mim, eu vou transbordar o quê? Em terceiro e último lugar, Mateus, projeta para mim, Mateus capítulo 13, verso 22. Então, queridos, o nosso coração vai se encher do que a gente valoriza. Agora, em terceiro e último lugar, Mateus 13, 22. Aliás, perdão, é outro texto, Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Diz assim, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Eu quero pegar esse pedaço do texto que diz, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Aqui em terceiro e último lugar que eu quero compartilhar o seu coração é, queridos, cuidado com a sobrecarga. Cuidado com a sobrecarga. Quando eu falo aqui que a gente deve valorizar a palavra de Deus, porque o que a gente valorizar é o que a gente vai encher o coração, ok? Quando eu falo da gente valorizar, não significa que as outras coisas não têm valor nenhum. Não significa que agora você tem que sair aqui o tempo inteiro, o dia todo, o tempo inteiro, é só ler a palavra, orar, ler a palavra, meditar. Não. E que as outras coisas não têm importância nenhuma. Que algumas coisas que são lícitas e boas, que são prazerosas, que não são importantes, eu não estou dizendo isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês disso. E eu fui ver sobre sobrecarregar, o que é sobrecarregar, querido? Sobrecarregar é acima do limite, é exagero, é excesso. Então, muitas vezes, a gente pode não viver o que Deus tem, não é porque nós não estamos na palavra, mas a gente está sobrecarregando o coração com outras coisas. Pode assistir uma série? Assiste, mas não sobrecarrega com isso. Pode pensar em ganhar dinheiro? Sim, mas não sobrecarrega, não exagera, não é excesso com isso. Tantas outras coisas que a gente pode fazer que são lícitas e boas, eu posso fazer? Posso, mas cuidado para que o seu coração não seja tomado, não seja sobrecarregado com isso, a tal ponto que isso comece a sufocar a palavra. Aí sufoca a palavra e não gera fruto. E aí não gera fruto, e aí a gente não vive o que Deus tem para nós e não transborda o que Deus tem para nós. Amém, queridos? Agora sim, Mateus 13. O versículo 22. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam,
tornando-a infrutífera. Isso aqui está falando da parábola do semeador. São pessoas que ouvem a palavra. Mas sabe, as preocupações, o engano das riquezas, os prazeres, outros dizem, os prazeres dessa vida, acabam, está tão exagerado no seu coração que vai sufocando a palavra e não gera fruto. E aí a pessoa não sabe porque não consegue viver o que Deus preparou para ela. Como eu comecei nessa mensagem, queridos, ela quer viver o que Deus tem. Ela sabe o que é certo. Ela quer viver o melhor de Deus. Ela quer andar de acordo com a vontade de Deus. Ela quer andar numa vida de santidade. Ela quer andar uma vida agradável a Deus. Mas ela não consegue porque tem outras coisas que estão sobrecarregando o coração dessa pessoa. Então, cuidado, como diz, cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. A gente precisa ter sabedoria, queridos, e aqui eu estou encerrando, a gente precisa ter sabedoria para desfrutar as coisas boas e lícitas da vida. Novamente eu dizendo, tem tanta coisa boa que Deus, que está à nossa disposição nesse mundo, coisas que são boas e lícitas e que a gente pode almejar, desejar e desfrutar. A gente, tanta coisa boa, só que a gente precisa ter sabedoria para desfrutar delas, né, dessas coisas boas que nos são oferecidas nesse tempo, mas sem sobrecarregar, sem passar do limite, sem exagero, sem excesso no nosso coração, tendo como nosso bem mais precioso a palavra de Deus, a tal ponto que se for preciso abrir mão de todas as outras coisas, pela palavra, queridos, a gente abre mão. Mais um texto, Mateus 13, do 44 ao 45. Mateus 13, 44 ao 45. O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. 45. O reino de Deus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Sabe, falando sobre o reino de Deus, colocando como uma pérola preciosa, ele encontrando aquilo, ele abriu mão, vendeu tudo que tinha e a comprou. Então, desfrute das coisas boas. Se Deus te der graça, desfrute, mas que nada dessas coisas venha exercer tamanha atração no seu coração a ponto de sufocar a palavra. Mas a palavra precisa estar de tal maneira que eu abro mão de tudo, eu abro mão de todos para ter a palavra, para ter a presença de Deus na minha vida. Eu abro mão de tudo, de todos. Porque só assim, se enchendo dessa forma, é que a gente vai viver realmente o que Deus tem para nós, queridos. Porque se nós nos estivermos nos enchendo de outras coisas, nós vamos dar frutos conforme aquilo que nós estamos nos enchendo. Amém, amados? Pastor, eu entendi. Eu entendo, pastor, já até ouvi falar que a palavra precisa ser prioridade, eu preciso me encher dela. Mas sabe o que é, pastor? Às vezes eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade de ler. Eu não tenho vontade de orar, às vezes eu não estou com vontade nem de vir para a igreja, para ser sincero. Eu entendi que é importante, mas eu não tenho vontade. E aqui eu encerro dizendo algo para você, queridos. Isso aqui não é nada mágico. A gente precisa ser intencional no que diz respeito a se encher da palavra. A gente precisa subjugar a nossa carne e alimentar o nosso espírito. A gente entende, queridos, entendemos que a nossa carne ela não se converte. A nossa carne, ela não quer saber de buscar a Deus. Nossa carne não quer saber de ler Bíblia. Nossa carne não quer saber de jejuar. Nossa carne não quer saber de vir para a igreja. Se você for ficar esperando sentir vontade, queridos, você não vai se encher. Você vai se encher de outras coisas e você vai dar fruto de outras coisas e transbordar outras coisas para as pessoas. Não espere sentir vontade. Lembra daquele texto quando Jesus está com os discípulos ali no Getsemane, que eles não conseguem orar e Jesus volta com ele, vocês não conseguiram vigiar comigo nem uma hora. E ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está ensinando ali?
Quando ele fala que o espírito está pronto, o nosso espírito, aonde nós fomos transformados, aonde nós fomos regenerados, queridos? No nosso espírito. O nosso espírito nasceu de novo. Ele foi regenerado, nasceu novamente. Mas a nossa carne não. A carne é onde diz Romanos que habita o pecado foi encerrado na carne, e se nós vivemos de acordo com a carne, morreremos, mas se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, teremos vida, aí nós vamos frutificar. Então é pelo Espírito. Se você achar que pela carne você vai buscar as coisas de Deus, não vai. Nós temos que ser intencionais, com vontade ou sem vontade, busque a Deus. Eu até escrevi aqui, faça sem vontade. Faça até ter vontade, e faça com vontade. Entenda isso, querido. Quando você levantar amanhã, se você quer ver mudança na sua vida, você levantar amanhã, você não estiver com vontade, faça assim mesmo. Mas não estou sentindo, pastor, continue fazendo, até chegar uma hora que você vai começar a ter prazer. E até chegar uma hora que você já vai chegar na presença de Deus, e aí você vai ter deleite de ler, vai ter deleite de entrar na presença, e você vai ter maior prazer em Deus do que viajar, do que ter dinheiro, do que sexo, do que qualquer outra coisa. Você vai ter prazer. Mas para que isso aconteça, você precisa ser intencional. Entenda isso, querido, a sua carne não quer as coisas de Deus, sua carne não quer orar, sua carne não quer ler Bíblia, sua carne não quer jejuar, sua carne não quer vir para a igreja, o seu espírito anela por isso, mas a sua carne não quer. Mas você decide se você vai subjugá-la. Se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, teremos vida. E nós vamos ser pessoas que vão transbordar, viver a plenitude do que Deus tem para nós, e também alcançar outras vidas com aquilo que vai sair de nós. Amém, queridos? Cheios do quê? Cheios do que nós estamos? Quer viver a vida plena que Deus tem para você, querido? Eu quero que você se lembre disso. Você tem se enchido do quê? Quer fazer a diferença? Quer ser uma pessoa que você abençoa outras pessoas, que os outros chegam perto de você, é abençoado pelo que você faz, pelo que você fala, aquilo que transborda da sua vida, do que é que você está se enchendo. Amém? Fica de pé, nós vamos encerrar. Glória a Deus. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite, por esse tempo. E Senhor, nós não vivemos por vista ou por sentimentos, mas nós vivemos por aquilo que diz a Tua santa e bendita palavra. Nós queremos, Pai, desfrutar da vida plena e abundante que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser pessoas frutíferas. Nós queremos ser canais de bênçãos na vida da nossa família, na vida de tantas e tantas pessoas. Pai, nos ajuda, nos ensina a cada dia, para que nós venhamos nos encher do que realmente é importante, do que realmente traz vida, Pai, em nome de Jesus, a valorizarmos isso de todo o nosso coração e nos enchemos, Pai, para que venhamos desfrutar da Tua vida plena, abundante, que o Senhor tem para nós, que o Senhor conquistou na cruz, Pai, em nome de Jesus. E assim, sejamos também a igreja gloriosa do Senhor, que anda em poder, que anda em vitória, que anda abençoando milhares e milhares, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Antes de você dar uma salva de palmas para o nosso Senhor, antes de você aplaudir, você vai perguntar para o seu irmão: meu irmão, você está se enchendo do quê? Pergunta para ele aí. Você está se enchendo do quê? Agora sim, dá uma forte salva de palmas ao nosso Senhor. Glória a Deus. Estende assim as suas mãos, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Dá um abraço no seu irmão. Declaro uma semana de bênção, uma semana de vitória sobre a vida dele, em nome de Jesus.